Vamos convidar, então, o Giovanni Zin, da Sociedade Espírita Amor e Caridade, e também, com muito prazer, que ingressou recentemente na Fraternidade Cósmica. Vai nos falar sobre transmigração planetária, um assunto muito relevante nesse momento, né, em que, a exemplo do que aconteceu em tempos idos, quando os exilados de Capela e de outras constelações daquele quadrante da galáxia vieram fazer a sua experiência, tiveram novas oportunidades nesse planeta. E agora nós estamos passando por uma fase bem semelhante, porque tudo é cíclico. A Terra precisa se renovar, o nosso mundo precisa se renovar. Então nós não suportamos mais, né, a presença, a convivência com determinados espíritos que não se ajustaram às leis divinas. Mas eles não serão desprezados, porque nenhuma ovelha vai se perder. Eles terão novas oportunidades, porque sabemos que Deus é generosamente justo, bondoso, e Ele não comete injustiças. Então todos esses nossos irmãos terão novas oportunidades de se ajustar com as leis de Deus. Mas sem mais delongas, o Giovanni Zin, passo a palavra para ele. Boa tarde a todos, gratidão, muita gratidão por terem vindo. Que recebam do alto a energia necessária para terem paciência. E me suportarem. Esse assunto aqui, como o Sérgio me disse que eu tenho 1 hora, eu já fiz essa palestra em outros locais, e leva de 1h30 para mais. Então vai ter assuntos que eu vou mostrar sem entrar, porque não tem tempo. Eu vou ter que... Então, a transmigração planetária. No decorrer das lâminas, nós vamos abordar aquilo que nós conseguimos obter depois de 1 ano de pesquisa. Eu comecei a pesquisar isso em outubro do ano passado. Completou 1 ano agora em outubro, percorrendo toda a literatura que me foi possível encontrar e muita coisa que eles passam para a gente. Gratidão, gratidão aos amigos e amigas espirituais que passam informações que não estão nos livros, dentro daquilo que pode ser compartilhado, daquilo que podemos receber no momento. Então, por gentileza. Aqui não vou comentar muito. Eu peguei para iniciar a palestra a classificação dos mundos baseada na doutrina espírita, né? Todos vocês conhecem bem. Nós estamos exatamente ali e vamos passar para cá. Já passamos por lá. Aqui, certamente, é muito melhor que ali. Como é aqui, deve ser muito bom. Tudo isso está num contexto sob uma autoridade divina, né? Então, por gentileza. Transmigração planetária não é castigo. Ela ocorre normalmente em todo o universo. Ela permite retirar aqueles que estão contra as leis éticas e cosmoéticas que governam o universo inteiro, para que aqueles que as seguem possam conviver e viver melhor, evoluir mais rápido. E estes que não as seguem são colocados em outra escola planetária, onde vão fazer o curso novamente. É só isso. Visa evolução acelerada dos que ficaram e visa dar uma oportunidade de evolução para aqueles que foram. Não é castigo. É apenas uma coisa normal em todo o universo, né? Por gentileza. O que nós conhecemos aqui no planeta Terra como antecedente histórico? Nós conhecemos os exilados de Capela, que foi mencionado por Emmanuel no livro A Caminho da Luz, na década de 30, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Hoje temos, depois o Edgar Armon colocou ali, ó, exilados de Capela, isso eu estou dando referência bibliográfica. Colônia Capela, excelente, do Pedro de Campos. Crepúsculos Deus, Robson Pinheiro. Então, o que acontece? Há cerca de 25 mil anos atrás, o planeta Capela é um sol na constelação de Cocheiro, o 5º planeta desse sistema, fez uma transmigração, e para a Terra vieram cerca de mais ou menos 7 milhões de espíritos para cá. E quando chegaram aqui, há 25 mil anos atrás, o primitivo da Terra era um ser que mais parecia com um símio do que praticamente com um ser humano, todo peludo, os homens,
os machos, as fêmeas. Aqueles espíritos de capela, quando olharam os corpos onde teriam que reencarnar, eles reclamaram e reclamaram muito. Nós não vamos reencarnar no corpo de um animal. Daí criou-se a ideia da metempsicose, que é a reencarnação de um espírito no corpo de animal, que os hindus ainda cultivam essa ideia até hoje. Na verdade, não eram animais, eram seres já preparados para receber esses espíritos. Então, quando eles começaram a reencarnar, e essa reencarnação levou um período de quase 1000 anos, até que reencarnassem todos os 7 milhões, deu aquele salto na evolução do ser humano, que a ciência procura, fazendo buracos por toda parte, planeta fora, onde é que está o elo perdido, que deu um salto de qualidade na genética, no desenvolvimento cerebral, na massa craniana, tudo. Esse elo perdido eles não vão encontrar, porque eles já vieram mais evoluídos que nós, intelectualmente, geneticamente, mas espiritualmente não. Então, eles, quando chegaram aqui, eles formaram praticamente 4 grandes raças. Aqui, os judeus, que foram as pessoas que compunham essa raça em capela, tinham um problema, grande apego ao dinheiro, grande apego ao poder. Constituíram a raça judaica, estão tentando resolver isso. Os hindus, o problema é a casta. São os nobres, os sacerdotes, os guerreiros e o resto. Eles estão com esse problema até hoje. Os nórdicos foram expulsos de capela, os que constituem a raça do povo loiro, de olhos azuis, foram expulsos de lá pela belicosidade, guerras. Nós temos aqui, só no século passado, raça de cabelos loiros, olhos azuis, arranjaram 2 guerras mundiais. E os egípcios, que foram expulsos, não o povo árabe de hoje, aqueles das pirâmides, que foram expulsos de lá pelo orgulho. Grande evolução intelectual, mental, mas o orgulho, eram os menos endividados, foram os primeiros que se liberaram e voltaram. Depois que foram os grandes faraós, aquele povo egípcio, embora, o que é a civilização árabe? Caiu numa mediocridade que pouco apresentou para a humanidade ao longo de séculos, né? Então, esses são alguns antecedentes. Agora, isso eu dei um antecedente histórico. A gente fala capela, isso ainda é referente ao slide anterior. Mas veio emigrados de Talsete, de Epson, Eridane, de Antares, de vários outros lugares. Teve uma emigração anterior, que ocorreu em Atlântida. Essa nem se fala, porque se perdeu na noite dos tempos. Então, vamos pegar o ser humano hoje para poder começar a entrar no aspecto da transmigração. O que o ser humano é hoje? Eu estou falando, claro que tem exceções, eu estou falando de um modo geral, considerando o planeta todo. O ser humano hoje é imediatista, ele quer as coisas para aqui e agora. Não tem amanhã, não tem depois. Ele é materialista. Aquilo que tu toca, que tu vê é real, o resto não existe. E é consumista. Quer dizer, nós estamos num sistema de individualidade e egoísmo. Ao mesmo tempo que a Terra está sofrendo um aumento populacional. Porque quando a gente olha a transmigração planetária, a gente pensa tirar os espíritos maus, não, tem uma série de coisas envolvidas no contexto. Olha aqui, aumento populacional, exaustão dos recursos naturais, poluição, degradação. Aí fica a pergunta, qual é a capacidade de pessoas, de habitantes que um planeta pode suportar? Né? Um exemplo que eu vou dizer agora, perdão, que eu vou falar agora não é poético, não é romântico, mas olha um problema de excesso de população com o meio ambiente. Todos nós tomamos banho e bebemos água, que vem do Guaíba. Todo o esgoto de Porto Alegre também vai para o Guaíba. Olha como uma grande população gera uma série de problemas que tem que levar em conta olhando para o futuro. Esse texto aqui eu tirei do documentário Era da Estupidez. O aumento populacional e o consumismo crescente exigem mais do que um planeta para fornecer recursos. Nós não temos um outro planeta para buscar recursos. É aqui mesmo. O excesso de pessoas e o consumo desenfreado gerariam escassez de recursos e alimentos. E pela falta de alimento, o ser humano, pela sede e pela fome, retrocederia à barbárie. Porque quando o estômago tem fome, a espiritualidade não tem ética, não tem moral. Você vê um filho passando fome, você vai fazer coisas que não imagina que seria capaz. Então, tem uma série de coisas envolvidas no contexto. Né? E aí o excesso de consumo. Né? A gente, às vezes, tem mais coisas do que precisa. Por gentileza.
Eu estou acelerando porque eu só tenho 1 hora, senão eu entraria nos... Tem muita coisa aí. Hoje, aqui, aumento populacional. Na história, a Terra tem 2 histórias, né? Uma história que é conhecida, que vai daqui até Jesus, e vai mais ou menos de Jesus até 5.000 anos atrás, que somando os 2 períodos dá 7.000 anos. Isso é história conhecida, mas antes dessa história, tem outra história que nós ignoramos, que eu vou evitar de mencionar aqui, porque eu estou vendo que a maioria aqui são espíritas, e os espíritas estão muito ainda in the box, ou seja, estão com a cabeça dentro da caixinha. Não consegue raciocinar fora. Se não está na obra básica, não existe. Opa! Tem, então tem que ter esse cuidado. Então, hoje, nós temos um nível de pessoas reencarnadas como nunca se teve antes. Segundo a Organização das Nações Unidas, tem 8 bilhões de criaturas. Talvez tenha mais, porque nasce gente por aí que não é registrada. Morre gente que não se tem notícia. Mas, pelos dados, 8 bilhões. Então, nunca teve tantas pessoas reencarnadas ao mesmo tempo no planeta Terra. Quer dizer, uma quantidade muito, muito grande. E eu pergunto, quantidade grande, e a qualidade desse povo? Esse é o problema. Então, houve reencarnação massiva do umbral. O umbral reencarnou em massa nos últimos tempos. Porque a alta espiritualidade permitiu isso. Se eles vão ser transmigrados, eles têm que ter uma última oportunidade. Senão, com toda razão, eles diriam o Criador, a fonte criadora, a inteligência cósmica, chame Deus como quiserem, eles diriam assim, nós fomos transmigrados e não tivemos uma oportunidade. Então, a oportunidade foi concedida. Se vão aproveitar, é outra coisa. Mas a grande maioria dessas pessoas, desses seres que estão por aqui, reencarnaram sem terem feito um curso intermissivo. Reencarnaram na compulsória, na obrigada. O que é um curso intermissivo? O espírito que está se esforçando dentro das suas possibilidades, com certa coerência, paciência e persistência, para adentrar os caminhos da luz, ele é recolhido em colônias espirituais e, antes de reencarnar, ele faz cursos específicos com aqueles pontos onde ele mais fracassou nas existências anteriores, para ver se ele se reforça nesses aspectos e consegue algum sucesso dessa vez. Então, a pessoa que vem com um curso intermissivo, ela tem mais probabilidades de que se dê bem. Não quer dizer que vai se dar bem, mas tem mais probabilidades. Tanto que quando a pessoa reencarna, depois de ter feito cursos intermissivos, antes de entrar naquela profunda hipnose, que ele é submetido e que só acorda 9 meses depois, quando sai do ventre materno, os amigos espirituais dizem, para que fique gravado na consciência, tentativas fracassadas não invalidam novas tentativas. Quer dizer, reencarnações que você fez gol contra, vê se faz agora a favor, quer dizer, tenta de novo. Então entrou muita quantidade de gente ao mesmo tempo, e a Terra está assim, ó, mais consumo, mais poluição, mais roubo, mais corrupção, mentiras, traições, revoltas, sexo livre, drogas, destruição, mundo de alienação pela tela hipnótica, desde a telinha do computador até a tela da televisão, e outros. Quer dizer, qualquer semelhança com o que está ocorrendo aqui não é mera coincidência, tem um fato causal. Tá? Não, volta ali, por gentileza. Aqui é um problema sério. Aqui é um problema sério. Eu estava lendo obras, eu li livros do Robson Pinheiro na década de 90, onde ele dizia, quando estavam desenvolvendo computadores, né, os computadores estão começando a entrar no mercado, que as trevas trabalhavam para tentar colocar, junto com o sinal eletromagnético, que é o portador da imagem e da letra e do som que você ouve, botar alguma coisa que hipnotizasse as pessoas. Pois eu acho que eles conseguiram, porque as pessoas estão hipnotizadas nas telinhas. E vai desde a criança até o idoso. E depois reclamam, agora mexeram no tempo, o dia está mais curto. Não, o dia continua tendo 24 horas. Isso é balela. É que você gasta 10, 12. Quando você for para as redes sociais, ou sentar na televisão, anota o tempo que você gasta. A semana tem 168 horas. Vê quantas horas você gastou nas telas hipnóticas por semana, e vai ver que o tempo continua igual. Você que está usando mal o tempo. É ruim de dizer isso, as pessoas não gostam de ouvir, mas é assim. Então, esse é um fato que está acontecendo. Isso aí basta... Vocês estão vivendo no mundo atual, estão vendo, né?
por gentileza. Aqui, ó. 1800. Essa era, eu custei muito para conseguir esses dados. 1800, população da Terra. 1900, olha lá como aumentou em 100 anos. 2000, olha aqui. 2100, olha a previsão. Considerando que as coisas continuem como atualmente, né? Essas projeções das organizações internacionais que trabalham com números não consideram transmigração planetária. Olha a previsão para lá, se continuar assim. Esse fator de aumento populacional também é um dos causadores da transmigração planetária. Qualquer residência, qualquer carro, qualquer coisa tem um limite de suportabilidade para o número de pessoas. A Terra também é assim. Então, de tudo aquilo que está escrito no budismo, nos textos tibetanos, nos ensinamentos de Zoroastro, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, a única coisa que a humanidade levou a sério, sério mesmo, foi isso aqui, ó, crescer e multiplicar-vos. Isso foi o que mais fizeram. O restante está... Né? Por gentileza. Não. Opa. É esse? Essa frase aqui, eu tirei, está no Evangelho. Olha o que nós estamos vivendo hoje. Daqui a pouco vou começar a entrar na situação atual. E quando os tempos forem chegados, e chegaram, é agora, aquele que estiver limpo, que se limpe ainda mais. E aquele que chafurdou-se na lama, que se lame ainda mais. Olha lá quem disse. Nós estamos num momento onde, para quem conseguir manter a integridade, manter a ética e a cosmoética agora, vai ser fácil depois, porque agora nós somos bombardeados com uma carga de energia negativa, com processos de assédio e obsessão, que eu vou entrar mais forte depois. Se conseguirmos vencer agora, a coisa vai. Esse é um momento que a gente diz, que horror estar reencarnado agora. Não, é uma bênção. É no momento da tempestade, é na prova que tu mostra teu valor. Se nós estivéssemos lá entre os anjos, como é que eu vou exercitar paciência e virtudes? Agora aqui não faltam oportunidades, né? Tolerância, perdão, aqui não faltam oportunidades. Então, existe esse planeta X, é para onde estão indo as pessoas transmigradas. Então, esse planeta ele é primitivo. Lá ainda tem terremotos, vulcões, o sistema geológico, as placas tectônicas estão ainda em acomodação, como foi na Terra tempos atrás, né? Então, ele possui uma vibração muito primitiva. Essa vibração primitiva, toda a energia do sentimento, do pensamento, ela cruza o espaço e se estende ao infinito. Essa energia está passando pela Terra, trazendo esse primitivismo. Isso está pegando as pessoas pelo chakra básico, está exacerbando as tendências. Tem gente fazendo coisas que a gente se pergunta como? Como? Porque nós vamos nos ligar a alguma corrente. Ou ela é positiva ou ela é negativa. Se, por um lado, a transmigração já está levando o espírito, porque a transmigração já está ocorrendo, já tem quantidade de espíritos sendo retirados daqui, está aliviando o processo obsessivo, porque a obsessão é o maior mal que sempre afligiu a humanidade. Desde que o ser humano pisou na Terra e os primeiros desencarnaram, estes já se tornaram obsessores dos que ficaram. Esse é um processo que vem desde sempre. No momento que começam a ser transmigrados, a pressão obsessiva diminui. Mas, em compensação, tem essa vibração negativa que nos atinge de lá. Então, nós estamos vivendo nesse contexto, exacerbando o ser que tiver conexão com ela. Se tiver conexão, a energia chega, encontra ressonância e se instala. Se essa energia não encontra ressonância, ela passa, vai embora, porque ela não te pertence. Aí depende do grau evolutivo que cada um está. E desculpem eu estar correndo, porque meu tempo foi bastante diminuído. Isso tudo é fruto de pesquisas que eu fiz, eu vou dar a bibliografia depois. Aqui, o planeta Júpiter é 19 vezes maior do que a Terra. Vocês podem conferir isso em livros de astronomia, nos sites de astronomia.
O planeta X, esse para onde estão sendo transmigrados, é 20 vezes maior do que Júpiter. Na verdade, é uma super-terra. É uma super-terra. O Sol, onde esse planeta está instalado, ele é 20 vezes maior que o nosso. Tem um brilho 100 vezes maior que o nosso. Esse planeta ainda está na fase final de consolidação. O gás, o mineral, a rotação, a crosta, tudo está se acomodando. Então, o que eu pude ver? Segundo informações espirituais, que eu posso dar a bibliografia depois, os seres primitivos que estão nesse planeta, o masculino, o ser masculino de lá, o homem, que é um primitivo, todo peludo, a semelhança dos nossos no passado, tem 2,30 metros de altura. O feminino, a mulher lá, tem 2,1 metros, 2,10 metros de altura. Porque o tamanho das pessoas está relacionado ao tamanho do planeta, a gravidade e outros fatores que eu desconheço. Tudo é proporcional. Mas ainda em estado diferente. Mas a geologia é toda diferente, as condições são diferentes. Isso é só para ter uma ideia, né? Olha o tamanho do planeta. Pode seguir. Vários nomes para o planeta X. O nosso querido Chico Xavier chamava ele simplesmente de planeta chupão. Pronto, para ele está resolvido. Se vocês pegarem o Antigo Testamento, todos os profetas do Antigo Testamento diziam assim: e o planeta absinto atrairá para si todos aqueles que vivem contrariamente às leis de Deus. Isso falavam os profetas do Antigo Testamento. Planeta absinto. Os profetas falavam isso na época. Se eles entendiam, eu não sei, mas eles falavam. Marduk, na época de Zoroastro, ele era chamado assim na antiga Pérsia, que hoje é o Irã. Alguns do esoterismo chamam de planeta intruso ou de planeta Hercóbulos. Alguns chamam de Nibiru equivocadamente. Não, Nibiru é um planeta que circula um Sol e tem uma órbita que passa a cada 3.600 anos próximo à Terra. Quer dizer, 3.600 anos passa até passar de novo, é muito tempo. Nosso tempo de vida na Terra, entre 70 e 90 anos, não permite ver isso aí. Não permite. Hã? Não ouvi. Pois então, vai melhorar um pouco. Alguns chamam também de Helenim, entre os iniciados, assim, né? Planeta higienizador e planeta vermelho. Na alta espiritualidade, eles não nos dão... eu não consegui obter deles a localização desse planeta. Tudo que eles dizem é que está a alguns anos-luz daqui, está na nossa galáxia, mas propositadamente eles não nos dão qual constelação, porque senão dá para consultar os mapas astronômicos e achar que é mais ou menos para lá. Então, essa informação eles não dão. Então, vamos voltar ao livro dos Espíritos ali. Ó. A constituição física dos diferentes globos é igual? Não, eles não se assemelham de modo algum. O que isso significa? Que nós temos um perispírito, um corpo físico, que foi criado para se adaptar às condições que a Terra oferece, que tem condições de viver aqui, que estamos numa bolha, protegido pela ionosfera, estratosfera, barisfera, um monte de coisa aqui nós conseguimos sobreviver. Então, para pegar o perispírito, porque ninguém vai para lá em corpo físico, nós não aguentaríamos a viagem, não tem como. Isso de viajar hoje, longa distância, velocidade da luz, ou desmaterializando aqui e lá, ainda não dá para nós. Eles vão espiritualmente para lá com o perispírito. E o espírito, para chegar lá, vai fazendo fases, que eu vou mostrar depois. E chegando lá, tem que adaptar o perispírito às condições que aquele planeta oferece, para depois tentar as primeiras encarnações. Então, sai daqui, fica fazendo um estágio, a gente vê depois. Os perispíritos se adaptarão às condições do planeta. Transmigração com o estágio de adaptação para o perispírito. Então, a primeira passagem que dá, a primeira parada, quando eles são retirados da Terra, eles param um tempo na Lua.
Então, a gente vê assim, que no Apocalipse de João ele fala, e haverá choro e ranger de dentes. E a gente se pergunta, mas aonde? São os pobres aqui na terra? São os oprimidos? Não. Os espíritos que já foram largados no primeiro momento na Lua, e depois irão a Mercúrio, e depois, mais adiante, depois no destino final, aqueles que estão mais conscientes, que não estão em estado de inconsciência ou de hipnose, eles olham para o planeta azul aqui embaixo e dizem, pô, a Terra está lá, eu estou aqui, eu fui, deu para mim. Aí dá o desespero, dá o choro, dá o ranger de dentes. Porque vão ter que fazer todo o curso novamente lá. E as primeiras reencarnações vão ser difíceis. Até readaptar o perispírito num corpo foi como os capelinos aqui. As primeiras reencarnações têm vida curta, têm defeitos físicos, até que façam o encaixe perfeito, não é uma coisa, uma receita pronta que dê sempre certinho. Leva um tempo. Eles vão passar esse processo todo lá. Por gentileza. Sérgio, tu me avisa o tempo, porque se eu puder, eu desacelero. Tem, então dá para desacelerar. Então agora, se ele diz que tem bastante tempo, vamos desacelerar. As datas e os prazos da alta hierarquia espiritual não são bem conhecidos por nós em extrema precisão. Mas, como ideia, temos as seguintes datas. Isso não é precisão matemática, né? Linhas de tempo, nós estamos numa linha de tempo. Existem várias linhas de tempo no universo. Nós não entendemos nem a linha de tempo que nós estamos. Para nós, ela apenas vai para frente, porque nós nascemos, vivemos, envelhecemos e morremos. Então, a questão de tempo é outro problema. Então, segundo a alta espiritualidade, a Terra, a partir de 2057, começa a ser considerada planeta de regeneração. A partir de... Bom, não sei se algum de nós aqui estará nessa data para assistir esse começo. Tu vai? Tá. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Aqui, ó. Após o ano 2000, diminuirá até cessar por completo a reencarnação de espíritos umbralinos. Ela está numa descendência até zerar. Ao mesmo tempo que após o ano 2000 aumentará o número de espíritos do bem que aqui reencarnarão. Começa a reverter a curva. Começa a retirar aqueles que são da sombra e colocar aqueles que são da luz. Exatamente o que eu vi, eu pude ver isso, o doutor Bezerra de Menezes respondendo para uma moça na casa espírita que eu frequento. A moça preocupada, desesperada, porque pelo que ela via no mundo, achava que não tinha solução. O doutor Bezerra de Menezes ao lado, soprou ao médium e disse a ela, calma, filha, em 100 anos você conserta tudo, basta trocar as pessoas. Então, essa ideia que nós temos, que o planeta vai ter convulsões, que os mares vão se deslocar, que os continentes vão submergir, esqueçam isso. O problema não é o planeta, o problema não é a casa, o problema são os habitantes. Não tem por que destruir a casa se quem não presta o morador. Retira os moradores e deixa a casa. Então, vamos parar com essa ideia de catástrofe, tirar isso da cabeça. Tem muita gente que vende livros e ganha dinheiro vendendo coisas que não vão se realizar. É claro que pode haver aqui, ali, acolá, como houve algum tempo atrás, aquele resgate pontual com tsunami. Às vezes, um grupo reunido por resgate kármico, num grande número de pessoas, pontualmente pode acontecer ali, mas não significa que vai generalizar pelo planeta inteiro, né? Claro, se a gente consultar a história, nós vamos ver que a ciência, a nossa ciência acadêmica, oficial e ortodoxa, reconhece para a Terra 5 fases. Pangeia, quando era uma pequena parte de terra e os oceanos dominavam o resto, com 40 metros de profundidade. Precisava mais terra, então aumentou a profundidade dos oceanos. Depois veio Gondwana, de Pangeia houve Gondwana. Depois veio Lemúria. Depois veio a época da lendária Atlântida. E chegamos à configuração planetária que nós conhecemos hoje, que está nos nossos mapas.
Cada assunto desses é uma palestra, então eu só mencionei. Então, vamos esquecer a ideia de catástrofe. Cada um de nós vai desencarnar normalmente, da forma que tiver que ser. Enfim. Por gentileza. Gente, olha só o que vai acontecer. Planeta de regeneração, o que muda? Muda tudo, né? No ser humano, estrutura perispirituais. O perispírito daqueles que aqui ficarem estará mais. É um perispírito mais limpo. É um perispírito que já não porta certas coisas, como defeitos que precisam da expiação para resolver. Já são estruturas espirituais que não comportam mais doenças kármicas. Não precisa. Quem tinha esse problema já foi. O neuropsiquismo, o cérebro, tem que ser aumentado. O nosso cérebro hoje oscila, na totalidade do ser humano reencarnado, entre 1.500 e 1.800 gramas. Segundo a ciência, a neurociência, apoiada na paleontologia, diz que o nosso cérebro cresce 10 gramas a cada 100.000 anos. E agora vem a notícia que me deixou chateado quando eu li. Segundo as altas hierarquias espirituais, nós, para termos um cérebro que nos habilite a fazer todas as conexões de sinapse, permitindo o raciocínio profundo, envolvente de todas as partes, precisaria ter 8.000 gramas. Será que nós vamos ser mais cabeçudos no futuro? Não sei. Mas olha, e a gente... Bom, precisa aumentar a nossa... Eu vou citar aqui o que a física quântica diz agora sobre o universo. Eu tirei isso numa revista American Scientific. Ela diz assim, o universo pode ser considerado uma teia em aberto de infinitas correlações. Eles estão dizendo que tudo no universo se correlaciona. Daqui a pouco eles vão chegar àquele conceito que as religiões do Oriente dizem há muito tempo, que há uma unidade na diversidade. Daqui a pouco vão chegar lá. E nós, às vezes, queremos compreender o universo inteiro, nós não temos. Vai para a pergunta 1 do Livro dos Espíritos, que é Deus? Complicou. Eles limitaram a causa primária, originária de tudo que existe. Acabou, não tem como. Em outras áreas do estudo, eles consideram Deus como fonte criadora, fonte geradora, inteligência cósmica, não dá. Então, nós temos limitações para entender muita coisa. Mas vamos ter um corpo físico mais saudável, né? Nós não vamos ter mais doença kármica. Todas as doenças... O que é a doença kármica? Tudo aquilo que a gente faz... Nosso sentimento, nosso pensamento, nossas palavras e nossas ações geram energia. E essa energia que nós espalhamos para o universo nos pertence, é nossa. Então, quando a gente faz alguma coisa para o outro, a gente está fazendo para a gente, porque a lei de reação ela bate e volta. A gente está fazendo para a gente. Então, se a gente não tem, se fez coisas boas, a energia negativa que fica adensada no perispírito tem que usar o corpo para libertá-la, para liberá-la, como um pano de chão. Vamos dizer aqui, graça. Essa existência, ela chama-se graça. Qual era o teu nome na existência anterior? Não sabe? E na outra, Quantos corpos, quantos nomes ela teve? Mas o espírito foi o mesmo. Então, o espírito precisa usar o corpo para jogar para fora, essa energia negativa que ele tem. Os espíritos que ficarem aqui a partir de 2057 não têm carga negativa. Porque aquele mal que a gente faz vai subindo. A energia mental, os átomos mentais, eles são receptivos das energias que retornam para nós resultantes dos nossos atos. Eles armazenam ali. Mas quando a pessoa envereda pelo caminho do bem, não importa qual a tua religião, se você faz o bem, religião é secundário. Todo ato que você faz o bem também joga energia lá para dentro. E quando você coloca muita ação, muita energia, muita bondade, muita caridade, de preferência com amor, essa energia toda subiu e eliminou aquela energia negativa e a doença não se materializou. Isso funciona assim. Nós somos
Não disse ele, sois herdeiros de vós mesmos, assim como fizeram. Tudo aí. Então, é assim que funciona. Então, naturalmente, que vamos ter um corpo mais saudável, e a vida que eles preveem para nós, a partir de 2057 em diante, é mais do que o Temer disse. Eles estão falando de 140 anos. O Temer falou em 120, né? Pois é. Então, essa questão, aqui, ó, a infância e a velhice vão ser muito curtas após a regeneração. O maior tempo será de vida útil, porque já são espíritos mais preparados, espíritos mais equilibrados. Agora, gente, aquele que ficar aqui, fica, mas ele tem que dizer a que ficou, mostrar por que ficou. Porque se pisar na bola e fizer gol contra, ele vai. Porque muitos de nós vão ficar aqui passando no exame com nota 5 com as calças na mão. Como dizia, né? Então, cuidar isso. Isso em relação ao ser humano. Aqui tem outras mexidas que eu prefiro não falar, porque tem coisas que podem chocar as pessoas. Eu vou dar a bibliografia e vocês leiam com os olhos de vocês e depois xinguem o espírito que ditou aquilo. E eu fico fora. Na natureza. Equilíbrio do clima. Fazer um clima equilibrado. O ser humano se harmonizou, o planeta também evoluiu. O clima se harmoniza, vamos ter uma temperatura. Tá? Equilíbrio do clima, reequilíbrio do planeta. Aqui, ó, feras, nocivos, cobras, escorpiões, não precisa mais isso aqui. O planeta evoluiu. Para que isso aqui agora? Lá no planeta X, onde eles forem, vai ter disso. Vai. Tudo de acordo com o seu estágio, né? Então, tem certas espécies que estão entrando em extinção que está programada a extinção delas realmente. Na economia. Gente, isso não vai ser 2057 aconteceu isso tudo. Começa a acontecer a partir daí. A natureza, o progresso não dá saltos, tudo sobe degrau por degrau. Mas vai chegar um tempo que não tem mais dinheiro. Vamos ter outra consciência. Não vou pensar eu e somente eu, vou pensar também no próximo. Eu não vou me preocupar em ter, eu vou me preocupar em ser. Eu vou me preocupar em compartilhar, não vou me preocupar em reter. Olha, isso tem que abrir mão de muita coisa para chegar lá. Teremos outros valores sociais. Aqui, ó, exército, acaba. Vai ser um povo pacífico, ninguém quer conquistar nada do outro, para que exército? Aqui os espíritas vão ficar bravos, religiões deixarão de existir. É ruim para os espíritas, eu não gosto de ouvir isso, vocês acham que o espiritismo é uma verdade que predomina em toda a nossa galáxia, em todas as galáxias, em todo o cosmos, em todas as dimensões. Não é verdade. Dos 5 livros que a doutrina espírita se apoia, o único livro que vale em todo o cosmos é o Evangelho segundo o Espiritismo, cuja síntese dele é amor. Isso vale em todos os lugares do universo. Esfera dos anjos, qualquer planeta que você for, nesta galáxia, noutra, em outras dimensões, isso é válido. Agora, aonde fala reencarnação, obsessão, lei da ação e reação, isso não tem em planetas superiores. Não tem porquê isso aí. Então, as coisas mudam. Né? E, a partir daquela data, de 2057, a educação será o objetivo prioritário. Mas não educação como nós a conhecemos hoje, que as faculdades preparam as pessoas para, de preferência, ganharem muito dinheiro, mas não preparam as pessoas para serem seres humanos melhores ou mais felizes. Vai ser diferente o enfoque. Né? Então, isso também muda. Então, só aqui já é uma mexida muito grande nos conceitos. Também tem o seguinte, entre esses espíritos, eu ouvi falar há pouco tempo, a Maria Helena falou, crianças índigos, criança cristal, criança extraterrestre, criança... Tem isso. Só existem espíritos oriundos da Terra, com muita luz, que vão reencarnar, são espíritos iluminados. Existem espíritos que vão reencarnar aqui, seres procedentes de outras paragens cósmicas, que também muito evoluídos,
que pelo fato da Terra ter dado um salto quântico, um salto vibracional, encontrarão aqui condições adequadas para conviver conosco, aprender o que precisam e ensinar aquilo que nós precisamos. Espíritos mais evoluídos, só isso. E as crianças estão assim. Eu tenho um neto de 11 anos e um de 6 anos, que eu emprestei para ele um livro que a Lúcia me emprestou, chamado Tipologia dos Seres Extraterrestres. E emprestei um livro que eu tenho, Tipo de Naves que já foram visualizadas. O meu neto chegou para mim agora e disse assim, vô, tu vai dar uma aula para nós aqui em casa, eu vou trazer todos os meus amiguinhos da minha turma e tu vai nos dar uma aula num sábado. Hoje não pode ser porque eu estou aqui, mas no outro. Quer dizer, as crianças estão querendo saber isso. 11 anos, 12 anos, é o grupinho dele. Bem, como está diferente, né? Por gentileza. Isso eu deixo para vocês decidirem. Era essa mesmo? Eu deixo para vocês decidirem. Essas são as primeiras 3 frases do Sermão da Montanha. Me ajudem a entender isso. Quando ele falou assim, bem-aventurados os mansos e pacíficos, pois eles herdarão a terra, será que ele estava falando em transmigração planetária? Ele sabia das coisas, né? Será que ele cantou essa jogada lá, naquele tempo? Será que os outros entenderam o que ele falou? Aqui, ó, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. E aí corremos um risco. A gente liga em qualquer canal de notícias, seja na internet, seja na TV, seja onde for, e a gente vê essa barbaridade de coisas que estão ocorrendo, de roubos, de desvio de verba, cujo montante de dinheiro é tão grande que a gente vai morrer sem saber o que é ter tanto dinheiro assim na mão. E a gente fica revoltado, né, com esse pessoal. E a gente quer que, de preferência, eles sejam enforcados. Outra coisa. A gente leu a notícia, e o traficante, o assaltante, tiroteou com um policial ou com um brigadiano e morreu. A gente diz, graças a Deus, menos um. Opa, cuidado. Nós estamos contrariando uma regra que diz assim, não julgueis. Não julgueis. Nós estamos faltando com caridade e respeito para com as pessoas que estão cometendo erro. E estamos baixando a nossa sintonia, a nossa frequência vibracional, permitindo a conexão e o assédio das sombras. Sempre que deixarmos a porta aberta, a sombra vai entrar. Então, a gente tem que ter cuidado com isso de julgar os semelhantes. Eu, quando vejo isso, digo, meu Deus, dá luz para ele, porque ele não sabe o que fez. Quem está assaltando, roubando, traficando, já carimbou no passaporte de transmigração. E vê bem, se você comete um problema com um familiar teu, tu vai ter uma existência de novo ao lado dele para ressarcir esse problema. Agora, tu é uma governante que desviou bilhões, que faltou nas estradas, houve acidente para o novo concerto, faltou nos asilos, que as pessoas podiam morrer de velho, mas com mais dignidade e menos dores, faltou na educação, que desviaria muitas crianças do caminho da criminalidade. Isso tudo está na tua conta. Tu leva uma reencarnação para pagar isso? Tu deve para uma coletividade, tu deve para um povo. O tempo para pagar essa conta eu conto em séculos ou eu conto em milênios? Como é que eu conto esse tempo? Então, não precisa julgar. A própria lei se encarrega disso. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? Bem-aventurados os perseguidos. Gente, como é difícil você andar no caminho da luz hoje, hein? Uau! Uau! E aqui vai um alerta aos espíritas e a todos aqueles que são de qualquer vertente, que eles sigam e que levem ao bem. Temos que ter cuidado nos lugares que é onde a gente vai. E eu falo isso com conhecimento de causa, porque eu moro no Umbral. Quer dizer, eu moro na Cidade Baixa. Eu sei como é que é esse bairro de noite. Se as pessoas pudessem olhar para dentro dos bares e ver a qualidade dos espíritos que estão ali dentro, eles não entravam. Tem que tomar cuidado com o lugar que você vai. Porque se você é da luz e entrou no lugar errado, os espíritos te identificaram e vão utilizar os outros para te agredirem, para fazerem alguma coisa. Tem que ter esse cuidado. Sede manso como as pombas e prudentes como as serpentes. Então, a gente tem que ter esses cuidados. Quem falou? Sede mansos. As pombas são dóceis, né? E a serpente, tu pisa na mata, tu não vê mais nenhuma, elas sumiram.
Aqui está o nó da questão. Aqui está o nó da questão. Aqui, ó. Gente, nós somos prisioneiros. Como é que Kardec definiu o planeta Terra? É uma escola. Escola é para quem precisa aprender, não é? É um hospital. É para quem está doente, do corpo, da mente, do espírito. Nós. É um presídio. Presídio. A gente reencarna, desencarna e reencarna dentro da roda de Sansara, que é a roda das reencarnações. A roda para baixo eu reencarnei, ela subiu, eu desencarnei. Quando é que eu saio dessa roda? Nós estamos presos no planeta Terra. Nós estamos incomunicáveis. Nós somos proibidos de receber visitas de irmãos cósmicos. Nós somos proibidos. Nós estamos isolados, nós estamos em quarentena. Como é que a gente sai dessa roda? Só tem um caminho que ele trouxe para nós, que é o amor. O amor é a abertura que a gente sai dessa roda. Quando se liberou do ciclo reencarnatório, deu. Mas até chegar lá, vê bem. A gente lê o Evangelho. Maravilhoso. Tudo historinha. Criança entende, analfabeto entende. Bom, mas na época a maioria das pessoas eram analfabetas, tinha que contar em historinha. Fácil de entender. É fácil de praticar? Quantas reencarnações vocês acham que tiveram de Jesus para cá? Eu consigo calcular uma média de 12 a 16 para cada um. De Jesus para cá. Antes de Jesus eu não tenho capacidade de calcular. E se alguém aqui foi transmigrado, menos ainda. Já conseguimos colocar em prática? Teoricamente, entendemos. Praticar ainda estamos meio, um pouco, né, tentando. Então, isso. Assim, a fonte criadora, a inteligência cósmica, Deus, ele nos deu liberdade total, nos concedeu o livre-arbítrio. Inclusive, de acreditar ou não nele. Se alguém não acredita em Deus, tudo bem, não vai ser punido por isso, castigado. É o único momento que eu digo que ele usou sua autoridade. Bateu na mesa e disse aqui, evolução no universo é lei, e ponto fim. Tudo no universo tem que evoluir. Tudo. As pessoas, os seres, os planetas, tudo tem que evoluir. E a evolução cósmica, no universo, é uma teia aberta de infinitas correlações. Quando uma engrenagem evolutiva tranca, ela tranca a engrenagem seguinte e vai trancando toda a peça. Tem que ver qual é a peça que trancou para destrancar. E a Terra está trancada. Eu vou dizer uma coisa agora e vou dar a fonte para vocês lerem com os próprios olhos e não me amaldiçoarem depois. A Terra, livro Os Dragões, editado em 2015, Dona Maria Modesto Cravo, psicografado por Vanderlei de Oliveira. O sentimento do ser humano e o pensamento. O meu sentimento e o meu pensamento formam a minha psicosfera. Antigamente se falava egrégora, hoje a gente fala psicosfera, que pode ser positiva ou negativa, depende do que eu... O pensamento da comunidade forma o somatório, a psicosfera de todos. A energia emanada da Terra, transformada em estados vibracionais de energia, é tão ruim, que ela está atingindo seres que moram em outras dimensões que não têm culpa dos desatinos que nós cometemos. Está os prejudicando. É como se nós fôssemos um grande lixão do lado deles, estamos prejudicando eles. A ponto que, desde sempre se soube que os raios, durante a tempestade, queimam essas energias negativas. Mas do jeito que está o planeta hoje envolvido por energias negativas, seria necessário manter tempestade de raio o dia inteiro, o que seria bem desagradável para nós, né? Então, tem seres cósmicos. A Terra é redonda, tem meridiano. Cada meridiano tem 24 meridianos. Quando passa, cada um dá o fuso horário. Uma nave a cada 3 dias circula usando um tipo de fogo etérico com energia laser queimando essas energias para dar suporte aos outros seres viverem que nós estamos perturbando, incomodando. Dói isso, né? Mas é. Então tem que mexer na fonte da causa que gera o lixão. Confiram isso no livro da Dona Maria Modesto Cravo, porque senão o espírita que está em the box vai achar que eu estou obsedado ou que enlouqueci geral. Procurem as fontes, tem que ler. Tem muito conhecimento esperando por nós nas páginas dos livros que não foram lidos. Então, o que acontece? A previsão da alta hierarquia espiritual que governa a Terra
prevê para cada um de nós, para o povo em geral, um número X da reencarnação para fazer sua evolução e seguir à frente, dando oportunidade a outros espíritos que estão vindo, né? Sabe como é que chegam os espíritos? Do princípio vital, recebe o princípio espiritual, vem do reino mineral para o reino vegetal, para o reino animal, para o reino nominal e vai para o reino angelical. Isso é outra palestra. Bom, então, aí a coisa tem que fluir para fazer com que a fila ande. E as reencarnações na Terra, que deveriam demorar um tempo X, seja lá esse tempo qual for, está demorando 2x, está demorando o dobro do que deveria demorar. Em alguns casos, está chegando a 3 vezes o tempo que deveria ter sido. Isso está empacando toda uma linha evolutiva. Mas por que isso acontece? A força intensa da matéria. A força da matéria domina. Você vê hoje, por exemplo, as pessoas, todos querem ser felizes, todos querem a felicidade, e as pessoas buscam o prazer. Não, a felicidade não exclui o prazer, não são coisas excludentes. Mas prazer é uma coisa, felicidade é outra. Às vezes procuram as coisas para satisfazer o corpo, dar momentos de alegria ao corpo, que tem um período de vida. O corpo é um empréstimo divino por tempo determinado, entre 70 e 90 anos. E o que fazem pelo espírito, cujo tempo de vida chama-se eternidade? Então, isso, a força intensa da matéria, disseram para Allan Kardec. Kardec, aqui nesse livro, o Evangelho é uma maravilha. É uma maravilha, mas ninguém consegue fazer isso, Kardec. A carne é fraca. E ele respondeu, claro, o espírito é fraco, é dominado pela matéria. Isso. A obsessão, o assédio sobre os encarnados é muito intenso. O espírito, em geral, não gosta de estudar livros que falem sobre as organizações trevosas. Claro que aquilo não é romântico, não é poético, não é bonito. Eu prefiro ver o nosso lar todo florido, não a gruta fétida lá. Não. Mas a gente tem que saber como eles funcionam. A obsessão cronificada, o assédio especializados, usam técnicas mentais que nós ainda não dominamos aqui. É um problema seríssimo. Agora, o espírito ele sabe que existe obsessão. Existe, ali nas obras existe. Mas a obsessão sempre existe para os outros. Ele não. Ele está isento. É ele direto com Deus. Não é assim. Menos. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Houve interferência externa de manipulação do nosso DNA no passado por ETs. Aí é difícil falar isso para os espíritas. Mas, vê bem, eu falei que a história da humanidade vai daqui a Jesus, de Jesus 5 anos para trás. Há 450 mil anos atrás, tiveram na Terra os Anunnakis que vieram buscar ouro e não queriam ter mão de obra, não queriam cavocar, não queriam ter trabalho, manipularam o genético do ser humano daquela época para tê-los como robôs, como escravos. Mexeram, não deviam ter mexido. Mas nós também sofremos interferências. Agora, é difícil falar isso para o espírita. Então, tem coisas que a gente tem que evitar. Eu não vou falar mais, porque senão, daqui a pouco vocês estão querendo me dar passe. Mas é assim, foram interferências que houveram. Provenientes de Nibiru que procuravam aqui o ouro. Não o ouro da joia que as mulheres usam no dedo, no pescoço, na orelha. Eles queriam ouro monoatômico, um ouro que é raríssimo em todo o universo. 10 minutos, tá bom. Partiu, então. Planeta de regeneração. Olha ali, não tem mais umbral. O umbral foi lá para o planeta X. Não há mais expiação, eu já expliquei isso antes, né? Não há mais doenças kármicas. Olha aqui de novo. Ó. Olha aqui. Ó. Isso aqui foi encontrado num templo escavado na Índia, um templo que é de 5.000 anos antes de Jesus. Encontraram escrito em sânscrito, que é aquelas letras que são as coisas, mas traduzindo dá isso. E traduzindo isso para o português significa assim, ó, Satyati Nasti Paro Dharmati, significa não há religião superior à verdade. Helena Petrovna Blavatsky, em todas as suas 7 obras da doutrina secreta, na primeira página ela coloca isso aqui, ó, não há religião superior à verdade. Aliás, teve alguém que há 2.000 anos falou assim para nós, conheçais a verdade, e a verdade vos fará livre. Livre do quê? Da ignorância, do erro, do mal, da superstição.
Porque as religiões hoje estão prendendo muitas pessoas, botando as pessoas na caixinha, não permitindo raciocinar, não permitindo evoluir. Sem crítica, mas citando um exemplo, a Igreja Católica, que começou a ser fundada no ano 300 depois de Jesus, e que tem 1.700 anos, é a instituição mais longeva da história da humanidade. Continua pregando hoje a mesma coisa que pregava no ano 1300. Que a gente vive uma vez só, que vai para o céu, para o inferno. Poxa, o meu neto não aceita mais isso. Eles estão parando a coisa. Né? Bom, então, aqui, ó. Ética, cosmoética serão as palavras. Reforma íntima. Isso. Mediunidade maior. Intercâmbio será normal. Hoje, eu tenho que entrar, isso eu tenho que explicar. Hoje nós temos, a grande maioria das pessoas, tem a mediunidade de concessão. O que é isso? A pessoa reencarna, recebe aquela mediunidade para ver se com esta ferramenta ele consegue fazer mais o bem, e fazendo mais o bem, amortiza mais débitos que ele gerou para ele mesmo no passado. Essa é a mediunidade mais comum hoje. Ela pode ser caçada, se a gente fizer mau uso. Mas as pessoas, a partir da regeneração, terão a mediunidade de conquista, a mediunidade de evolução. À medida que o espírito evolui para a luz, desenvolvendo virtudes, estas contidas no Evangelho, ele começa a desenvolver a mediunidade, que não é um empréstimo, que não é uma concessão, é patrimônio de conquista do espírito dele, com ele ficará pela eternidade. Não importa onde ele reencarne, é dele, é conquista. Os seres aqui, ó, terão uma mediunidade de conquista. Então, se reuniu a família para fazer as orações, tipo o Evangelho familiar de hoje, como eles têm mediunidade de clarividência, os desencarnados estão reunidos juntos numa grande reunião familiar. Deve ser legal, né? Vai ser legal. É para isso que caminha. Clarividência, essas coisas serão comuns. Por gentileza. Aí. Sexto princípio da doutrina espírita, pluralidade dos mundos habitados. Está nas obras básicas. Em casa espírita não se fala nisso. Parece que é proibido, parece que é pornográfico, não se fala nisso. Tem uma pergunta de Kardec dirigida aos espíritos superiores. Todos os orbes, ou seja, mundos existentes pelo universo, são habitados? E a resposta é sim, todos são habitados. E os homens na Terra longe estão de serem os mais sábios, os mais inteligentes, os mais evoluídos. Mas nós achamos que somos. Isso, ó. Pluralidade de mundos habitados. A Terra gradativamente entrará na comunidade cósmica. Nós vamos, acabou o isolamento, acabou a quarentena, nós vamos começar a receber intercâmbio cultural, visita de seres vindos de outros orbes. Primeiro, segundo o planejamento deles, está no livro Futuro Espiritual da Terra. Vão chegar aqueles que são de mais perto e mais parecidos conosco, que são da raça adâmica, ou seja, são a mesma raça que nós, variando a altura, que vai da altura que nós temos até 4 metros, no universo afora. Mas é esse tipo. Esses vão chegar primeiro. Depois chegam aqueles que são de mais longe e são um pouquinho mais diferentes, que a gente vai ter que achar eles feiosos, eles vão achar nós feiosos, mas a gente vai se entender. Eles vão nos trazer intercâmbio científico. Eles poderão nos dar novas tecnologias, avanços na ciência, e ninguém vai pensar em fazer uma arma pior do que as armas que nós já temos para conquistar os outros. A gente vai ter bom senso para lidar com as coisas. Hoje ainda não temos, infelizmente. A grande pesquisa da Rússia, o desespero dos americanos em procurar naves acidentadas, é procura de tecnologia, engenharia reversa. Engenharia reversa. Intercâmbio material, intercâmbio espiritual. E nós já teremos maturidade para lidar com novas informações e conhecimentos. Agora, tudo de forma crescente e gradual. Tudo tem. O Chico Xavier dizia, meus filhos, a Terra daqui a uns 200 anos vai ser um paraíso. O que o Chico estava falando? Era a Terra regenerada. Imagina. Eu estou correndo, só aí tinha mais coisa para falar, mas ele já me fez 10 minutos, que agora é 5. Vai, por gentileza. Por favor. Aí, gente, e agora? E agora? Faça a contabilidade, cada um faça a sua.
Porque essa é a última reencarnação aqui. Nós estamos acostumados a desencarnar, umbral ou colônia de luz, e reencarnar, desencarnar, umbral, e assim ficou. Agora não. Se você foi. Se você ficou, é o nível que eu estou falando. Então, vamos fazer a nossa contabilidade. Se ela estiver negativa, quem sabe a gente trabalha para torná-la positiva. Se ela estiver positiva, vamos torná-la mais positiva. Se está 0-0, vão ter que desempatar esse jogo, vão ter que fazer alguma coisa, né? Mas antes de vocês fazerem a contabilidade que a pergunta sugere, eu coloquei esse texto que vai ser um balizador para os raciocínios e as contas de vocês, por gentileza. Isso alguém lê para mim, enquanto eu tomo uma água. Lê para mim, Graça. Jogos sexuais, conflitos afetivos são os cenários diante do qual os nossos comportamentos são avaliados perante as leis espirituais para a definição de nossos destinos. Quando chega o momento de tais exames morais, as situações da vida e as nossas ações e reações diante delas se convertem em asas ou algemas para o nosso futuro. Você decidirá, com seu comportamento, se essa encarnação atual é a garantia de sua permanência nesse mundo ou se, pelos desatinos repetidos desta e de outras vidas, não estará, infelizmente, sendo exilado para um mundo mais inferior, despedindo-se da Terra. Obrigado. Então, esse é um roteiro de avaliação para nós. Gente, a transmigração está rolando agora, ela está acontecendo. Quando a gente vê tanto desmundo, tanta coisa ruim no mundo, a gente se pergunta onde está Deus, que há tanta injustiça, tanta barbaridade. Acontece que nunca se fez tanto bem na Terra como se faz hoje. Acontece que o bem é silencioso e o mal é barulhento. Eu gosto muito de uma frase do padre da Suécia, Martin Lassarge, que mandou uma carta para o jornal New York Times, uma carta extensa, mas uma frase dali eu gravei na minha memória, quando ele diz assim: faz mais barulho uma árvore que cai do que a floresta inteira que está crescendo em silêncio. Essa é a realidade. Tem muita gente fazendo bem, que não é noticiado. A mídia está na mão das trevas há muito tempo. Cuidado, você está fazendo raciocínios, tomando posições e informações que não são corretas. Nós não temos opinião pública, nós temos opinião publicada. Então, ter esse cuidado. Né? Por gentileza, o próximo. Eu, um espírito atrasado, atrapalhado aqui, um aprendiz atrapalhado, me atrevo a sugerir isso aqui. Ó. A reforma interior é necessário, ou seja, colocar valores. Nós somos duais, nós temos áreas de luz que já conquistamos ao longo de várias encarnações. Sabe Deus com quanta dor, com quanta lágrima. Mas nós temos grandes áreas de sombra que precisam ser eliminadas. E isso é uma reforma que a gente vai fazer em silêncio. Porque ninguém vai levantar a mão dizendo assim, aquele parente, eu tenho vontade de agarrar ele pela goela e matar só um pouquinho. A gente vai... Isso aqui dentro. Então, a gente tem que trabalhar contra essas coisas. A reforma interior, a construção de um novo eu, ela é feita sempre em silêncio. E é feita na solidão. Você tem que fazer a sua. Você pode receber auxílio do mundo espiritual, mas a tua parte tu tens que fazer. Então, quantas vezes a gente já não sorriu por fora, chorou por dentro? Tem que ser sincera. Não dá para enganar a si mesmo, e muito menos enganar a alta hierarquia espiritual. Tem que ser sincera. E ela é sofrida. Porque quando a gente começa a olhar profundamente para dentro da gente e ver certos traços fardos, certos traços que estão marcados, vincados, erros que nós viemos cometendo em sucessivas reencarnações,
tropeçando na mesma pedra, caindo no mesmo buraco, aquilo ali dói na gente, dói no nosso orgulho. Porque a gente sempre se julga mais do que é. Nós temos uma tendência, o Espírito diz assim, vigiai e orai. Ele ora muito por ele, raramente pelos outros. Ele vigia muitos outros, mas raramente ele vigia ele. Temos que ter esse cuidado e tentar fazer isso aí. Por mais que alguém te ame, ele não vai poder fazer esse trabalho por ti. Por gentileza. Bom, eu vou começar por um tempo atrás. Certo tempo atrás eu estava lendo, chegou um amigo espiritual, eu tive o prazer de conversar com ele, ele me deu aquele número ali. Ó. Eu estou falando coisa de 20 anos atrás. 2/3 da humanidade seria exilada. Quando ele falou isso, eu fui pegar a máquina e fazer conta. Digo, para aí, 8 milhões, 2/3, é muita gente. Bom, agora a coisa melhorou. Segundo as contas deles, né, incluindo encarnados e desencarnados, 1/3 tem possibilidade de ficar. Já é um bom número. 1/3 já era. Já pelas ações consolidadas no mal, não tem. 1/3 está caminhando no arame para ver como é que vai ser, para que lado ele vai se decidir. Cada momento, cada dia, cada hora é um testemunho que fica gravado no livro da sua vida, que será analisado para determinar sua permanência ou não aqui. 1% são aqueles espíritos missionários que reencarnam, que são luz dos dois lados da vida, aqui como lá. São exceções. Quem teve a felicidade de conviver com um ser desses encarnados e não teve olhos para ver, perdeu uma grande oportunidade. Mas há um tempo atrás, eram 2/3, né? Então já melhorou. Porque uma coisa é certa, a obsessão é o maior mal que atingiu a humanidade desde que a humanidade pisou nessa terra. Eu já disse que desencarnaram, viraram obsessores dos desencarnados. Se não limparem o umbral, as trevas e o abismo, se não limparem aquilo lá, não tem regeneração aqui. Então, o trabalho, no primeiro momento, é lá. Em segundo momento, é aqui. E não precisa catástrofe. Dá mais 50 anos de vida e quantos de nós vamos estar aqui? É só dar um pouquinho de tempo. Entende? Agora, por que mudou esse número daqui? Diminuiu, que aqui era muito grande. O trabalho intenso da espiritualidade em todas as suas linhas. Todas as linhas, espíritas, não espíritas, umbanda, fraternidade branca, tudo que eu não lembrei, tudo. O trabalho intenso dos amparadores e protetores, o despertamento da consciência de muita gente que saíram do estado de inconsciência, rompendo aquela dominação mental, aquela hipnose que estava submetida. As pessoas romperam isso. A menor pressão extrafísica à medida que já estão transmigrando quantidades. E é o trabalho de muita gente anônima que está atendendo aqui e ali, servindo sob a bandeira do bem e não sendo notícia de televisão, não sendo reconhecida, mas que são milhares. O que é o oceano? São trilhões de gotinhas d'água. O bem dessas pessoas, cada um é uma gotinha. Olha a quantidade que dá, supera o mal. Porque o mal é que é notícia. E alguns caiu a ficha mesmo. Já me fez tempo, sinal que eu tenho que terminar, então, por gentileza. Então, isso aí, essa lâmina, eles meditaram. Né? Aqui, ó. Não adianta ter medo. Não adianta ter medo. Não adianta fazer como o ateu. A vida inteira negou a existência de Deus. Na hora que apagou a luz e está passando o umbral da morte, ai, meu Deus, não adianta. Espera aí um pouquinho. O medo, na hora do medo, a gente vira anjo. Né? Sem medo. Não muda por medo. Não funciona. Muda por amor, muda por sentimento. Ela projetou uma lâmina que disse aquilo que o amor não fizer, a dor virá e vai fazer. Maria Helena botou essa lâmina ali. É essa a realidade. Muda por amor. Vai para a evolução, procura a luz, procura a ética e cosmoética. E cuida dentro de ti o sentimento, os pensamentos, as palavras e ações, que tudo isso é uma energia vibracional que forma a tua psicosfera. Essa é a tua identidade. Eu dei uma série de aulas numa casa de umbanda sobre o evangelho. E uma vez o preto velho incorporado no médium chegou e me abraçou e disse: ah, meu filho, olha aí, ó, esse monte de gente esperando aí para consultar com o preto velho aqui. Eles não fazem nada do que nosso Senhor Jesus Cristo ensinou. Às vezes fazem até o contrário. Estragaram a vida dele, entortaram a vida dele e querem agora que o preto velho faça mironga, ou seja, magia, para consertar tudo.
Aí ele me disse uma frase que eu guardei. O cosmos, os universos e a vida devolvem para cada um aquilo que cada um tem no coração para dar para os outros. É simples, né? Simples. É assim que funciona. Então, vamos cuidar dessa parte por nós. Não é favor para ninguém, é um bem para nós mesmos. E aqui eu gosto muito da frase do professor Valdo Vieira, fundador da Conscienciologia. Eu gostei muito dessa frase. Para aquele que quer evoluir, o amor é o melhor investimento. Por gentileza, para dizer que não falei de flores, tem a transmigração a maior. Tem muita gente aqui que está aqui na Terra por amor aos seus familiares, atendendo, tendo caridade. Esses têm merecimento para estar. Essa possibilidade, eles vão já se libertaram do ciclo reencarnatório, pode optar, mas já ficaram na Terra auxiliando. Esses constituem a minoria. Mas esses não serão transmigrados, eles vão escolher qual é o planeta que eles querem ir. É bem diferente. Né? Para conquistar esse direito de ter essa opção de escolha, tem que apresentar alguma ficha de serviço antes. Aí a bibliografia, ó, o que eu falei aqui, está aqui nesse livro, quem quiser fotografar. Esse livro aqui é interessante, ele está esgotado. Espírito Céforos fez a evolução dele fora da Terra. E ele, quando fala, ele pede desculpas, eu só vou poder falar da evolução no sistema solar, da vida no sistema solar, porque, além disso, não me foi permitido pelos meus superiores. Vale a pena. Dá um tempinho para eles fotografarem. Tem mais. Tem mais agora. Ah, sim. Posso passar? Agora os próximos dois, por gentileza. Aí, ó. Gente, eu tinha bronca de romance, eu não lia romance, eu ganhava e dava de presente. Esses aí eu tive que ler, porque ele vai direto. Quem lê isso aí vai cair os butiá do bolso, quando lerem isso aí. Aqui, ó. Divaldo fala nisso também, gente. Olha aqui, ó. Esse aqui descreve muito bem o planeta. Ó. Esse aqui descreve os tipos de seres que estão lá. Eles estão comendo carne crua porque moram em caverna e não sabem fazer fogo ainda. Esse livro descreve muito bem. Né? Quando tiverem copiado. Deu. Gratidão a todos.